chimarrão. Uma das mais belas tradições gaúchas e que vem de longa data. O chimarrão foi inventado pelos indígenas do sul do Brasil. Depois, os portugueses e espanhóis chegaram, gostaram e incorporaram a bebida aos hábitos que dariam origem às tradições do Rio Grande do Sul. E todo bom gaúcho sabe, mate se toma em boa companhia. Ele é o próprio símbolo da hospitalidade do povo do Sul. O chimarrão mais gostoso é tomado em comunhão, ao passar a cuia de mão em mão. Não tem lugar, não tem hora, matear é estar junto do amigo, junto do irmão. Sabemos o valor de receber e compartilhar o nosso gostoso chimarrão. Além do mate, nós batistas gaúchos temos muito mais a oferecer. Algo que também recebemos e por isso podemos e devemos compartilhar. Nós temos Jesus. Com Cristo aprendemos o valor da comunhão e o que o amor pode fazer. Jesus olhava para as multidões e se compadecia delas. Viu gente faminta de pão, gente faminta de Deus. Aos seus olhos, eram como ovelhas sem pastor. Os discípulos nada tinham para oferecer. Quando a hora avançou e a fome apertava, a única coisa que eles podiam dizer às multidões era: vão para casa, não podemos ajudar. E não podiam mesmo. Mas havia Jesus. Dele veio a ordem admirável e terrível: vocês devem dar de comer a este povo. Como, se nós temos apenas 5 pães e 2 peixes? Tragam para mim, disse Jesus, e trouxeram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e ainda sobraram 12 cestos de alimento multiplicado por Jesus. O tempo passou, mas as multidões continuam famintas. O povo gaúcho segue padecendo de fome física e espiritual. Nosso estado continua ocupando o último lugar no crescimento do Evangelho no Brasil e o primeiro no número de suicídios. Como no tempo dos discípulos, somos poucos. Os crentes da Convenção Batista do Rio Grande do Sul não chegam a somar 0,1% da população gaúcha. A tarefa é gigantesca. Mas, como nos tempos antigos, também temos Jesus. E a ordem continua a mesma: vocês devem dar de comer a este povo. Mas temos tão pouco. Também só poderíamos dizer: vão para casa, não podemos ajudar. Mas Jesus se compadece das multidões e de nós. O pouco que temos oferecido a Jesus será suficiente. A obra do reino de Deus será multiplicada se passar pelas mãos do Mestre. Sabemos que o nosso pouco se tornará muito. Distribuímos às multidões porque recebemos de Jesus. Seja você também um parceiro dessa missão. Seja você a oferecer 5 pães e 2 peixes na hospitalidade do povo de Deus. Venha fazer parte dessa roda de comunhão. Receber e compartilhar Jesus. Campanha de Missões 2023. Convenção Batista do Rio Grande do Sul.
Muito boa noite a todos. Eu trago um abraço de todos os gaúchos para esta celebração missionária aqui da Ibarril. Quero parabenizar os irmãos da Ibarril na pessoa do seu presidente, Pastor Murilo. E esse é um momento de festa. Celebramos o que temos recebido do Senhor. Receber e compartilhar Jesus, tema da nossa campanha de Missões Estaduais 2023, deve ser vivido nas igrejas e no nosso dia a dia, para que vidas continuem sendo transformadas a partir do trabalho missionário de cada um de vocês. Como Convenção Batista do Rio Grande do Sul, somos gratos ao trabalho dos pastores, líderes e membros desta amada associação. E queremos, juntos, compartilhar cada vez mais o que recebemos do Senhor da obra. Que Deus abençoe poderosamente a vida e o ministério de cada um de vocês.
Todo ano lançamos ideias criativas na campanha de missões estaduais. Já tivemos cachorro missionário no potinho, foi um sucesso, muito gostoso. Até eu que não gosto de comer cachorro quente, comi o cachorro quente no pote, o cachorrinho missionário. Domingo passado tivemos a panqueca missionária, que o nosso grupo de homens da igreja, Homens de Coragem, promoveu, e vendemos aí umas 50 panquecas missionárias. No sábado agora vamos ter uma ideia muito linda, muito bacana, o arraiá missionário da PIB de Guaíba, com barraquinhas de doce, de pipoca, de pé de moleque, com brincadeiras. Então, toda uma tarde, uma noite, a igreja envolvendo embaixadores do rei, mensageiras do rei, MCM, homens. Então, toda a igreja envolvida no arraiá missionário da primeira igreja batista de Guaíba. Então, vamos participar, vamos fazer missões com alegria e com criatividade. Amém. A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 14, o versículo 19 diz assim: E tendo dado que a multidão se assentava sobre a reiva, tomaram 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Esse texto tem muitas verdades. Nós vimos o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas uma das coisas que eu gosto de pensar nesse texto é que não somente aquele menino tinha pães e peixes, muitas outras pessoas daquela multidão tinham muitas outras coisas que poderiam ter oferecido, e ali Jesus teria multiplicado e seria um grande banquete com muitos itens. Da mesma maneira, nós, como igreja, tem muitas coisas que Deus tem nos dado, e o nosso desafio é nós compartilhar aquilo que estamos recebendo do Senhor. Por mais que nós venhamos a pensar que isso é pouco, Deus nos chama a compartilhar. Nós, como Igreja Batista Conexão, estamos juntos na campanha de missões estaduais. Nós, Igreja Batista Conexão, vamos receber e compartilhar Jesus. Aleluia. Somos a Igreja Batista em Eldorado do Sul e nós temos caminhado aqui em Cristo Jesus como igreja, anunciando as boas novas em Cristo Jesus para essa comunidade. Estamos buscando ser uma igreja relevante onde Deus nos colocou nesse bairro, para que o nome de Jesus seja glorificado, porque tudo é sobre Ele. E nós olhamos para a palavra dele, e a palavra dele diz: tomou 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e o entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Deus é incrível, porque através de Jesus Ele transforma vidas. Nós temos aqui nessa igreja recebido pessoas, muitas machucadas, mas que estão sendo restauradas pelo nome de Jesus. Todos os sábados nós estamos experienciando jovens, juniores, chegando aqui nessa igreja, dos mais diversos contextos, e recebendo as boas novas do Evangelho. Essa igreja tem evangelizado em tempo e fora de tempo, para a honra e glória de Jesus, porque a igreja dele, ele é o cabeça. Por isso nós, quanto igreja, nós recebemos e compartilhamos Jesus. Graça e paz, estamos em campanha de missões estaduais, que traz como tema receber e compartilhar Jesus. Somos gratas pela vida dos nossos missionários, pelas suas famílias, pelos pastores, por todos os projetos que estão sendo realizados no nosso Rio Grande do Sul. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Gratidão a Deus pelos trabalhos de revitalização das igrejas, pelos projetos sociais,
pelas plantações de novas igrejas, novos trabalhos batistas no Rio Grande do Sul. E Deus conta comigo e conta contigo, que cada mulher batista gaúcha seja desafiada a trazer no altar do Senhor os seus 5 pães e os 2 peixes, apresentar, e Deus vai fazer a obra no nosso meio, com aquilo que cada uma de nós está apresentando. E nós vamos ser relevantes, vamos falar de Jesus, vamos compartilhar do seu amor. Tantas mulheres sofridas, tantas mulheres perdidas, que ainda não entenderam a sua identidade de filhas amadas do Senhor. Vamos receber e compartilhar Jesus. Vamos fazer a diferença onde Deus nos colocou, como mães, como servas, como esposas, como filhas. Que o reino de Deus seja glorificado através da minha vida e da tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. La 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 la. Eram 5 pães, eram 2 peixinhos para uma multidão. E agora essa comida não vai dar, não vai dar, não vai dar. E o povo vai ficar reclamando. Eu não sei o que fazer pra resolver essa questão matemática. Essa multidão está com fome. Sim. O que daremos para alimentar? Eu não sei não. Podem trazer os peixinhos. E não se esqueçam dos pães, pois o mestre mandou. E se ele falou, o milagre vai acontecer. Pelas suas mãos, a multiplicação. O que era pouquinho agora virou um montão. Jesus recebe o que temos e multiplica o que damos. O que era pouco vira muito em suas mãos. Eu recebi, vou compartilhar do amor de Deus. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola. Manda-nos, pois, Senhor. Essa multidão está com fome. Sim. O que daremos para alimentar? Eu não sei não. Podem trazer os peixinhos. E não se esqueçam dos pães, pois o mestre mandou. E se ele falou, o milagre vai acontecer. Pelas suas mãos, a multiplicação. O que era pouquinho agora virou um montão. Jesus recebe o que temos e multiplica o que damos. O que era pouco vira muito em suas mãos. O que era pouco vira muito em suas mãos. O que era pouco vira muito em suas mãos. Em suas mãos. Em suas mãos. Boa noite. Estamos aqui nos movimentando para começarmos o culto, mas antes eu quero mostrar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nosso meio. Primeiro vou começar mostrando um cidadão aqui para vocês e já conto a história dele. Esse é o Júnior. O Júnior, ele estava afastado então dos caminhos, era membro de outra igreja, mas sentiu Deus mandar ele retornar. Aí ele lembrou
que quando a filha dele estava numa creche, que a diretora, no caso a Paola, ela era de uma igreja, ele entrou em contato com a Paola, viu os dias do culto, veio, nos fez uma visita e está com a gente aí já quase um ano. Temos um outro personagem aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui. Esse aqui é seu Carlos, mais conhecido como Carlinhos. Diferente do Júnior, o Carlinhos, ele é fruto de evangelismo e relacionamento. Depois de umas idas e vindas, ele está aí com a gente, já fechando um ano, né? Deus tem movimentado coisas em nosso meio. Essa aqui é mais conhecida. Então, essa é a Dona Claudinha. Ela já está com a gente aí há mais de 20 anos, lutando e nos ajudando, junto com o Júnior, com o Carlinhos, a receber e também compartilhar Jesus. Temos um novo membro aqui, esse aqui é o seu Benjamin. Então nós temos investido nele e também trabalhado. Para o que, Dona Paola? Receber e compartilhar Jesus. É isso aí, é isso que Deus tem feito e queremos que Barra do Ribeiro vai receber e também compartilhar Jesus. É isso aí. Olá, tudo bem? Eu me chamo Júnior, sou aqui da Igreja Batista em Eldorado do Sul, faço parte do grupo de missões. Espero que esteja tudo bem com vocês aí que estão vendo esse vídeo. Nós aqui ano passado conseguimos arrecadar em torno de R$700 para as missões. Esse ano a gente estipulou uma meta de no mínimo R$1.500. E para poder também chegar a essa meta, nós estamos criando também um brechó aqui na igreja, que é para poder ajudar, e estamos divulgando em outras formas, utilizando também redes sociais e os grupos da igreja. Nós cremos que essa meta vai ser batida e com certeza vamos arrecadar até muito mais do que esse valor. Lembrando que a parte das missões também é feito com quem está orando, com quem está doando valores e também com quem está indo ao campo de trabalho, né? Contamos com a oração de vocês e nós estamos juntos somando nesse trabalho. Amém? Boa noite, queridos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma campanha de missões estaduais com o tema Receber e Compartilhar Jesus. Envolva-se. Cada oferta de cada igreja é importante para que possamos manter o avanço da obra missionária no nosso estado. Envolva-se, contribua com suas ofertas, contribua com o seu plano cooperativo. Somente assim, os projetos que já estão estabelecidos pela Convenção Batista do Rio Grande do Sul poderão ser mantidos e outros projetos poderão ser abertos. Marca de nós batistas é a cooperação. Precisamos trabalhar juntos em prol do avanço da obra missionária. Cada igreja da nossa associação precisa fazer a sua parte. Então, você, pastor que nos ouve, você, promotor de missões, vocês, irmãos e irmãs das igrejas da associação, vamos nos envolver e fazer a maior campanha de missões estaduais de todos os tempos e assim continuar o avanço da obra do nosso estado. Receber e compartilhar Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Graça e paz. Eu sou o Gabriel Maciel. Sou o seminarista da Primeira Igreja Batista em General Câmara e hoje, graças a Deus, eu sou um dos seminaristas contemplados pelo projeto Profor. Este projeto que tem abençoado grandemente a minha vida, que tem me ajudado a seguir firme em meu propósito, em meu chamado com Deus. E isso, irmãos, é possível graças ao envolvimento de todos vocês que fazem parte do plano cooperativo e também da campanha de missões estaduais. Irmãos, formar líderes é um dos princípios da igreja multiplicadora. É se preocupar com o avanço do evangelho, é dar continuidade até a volta de Cristo.
faça a sua parte, contribua para que este projeto possa se expandir e abençoar mais e mais seminaristas. E que o Evangelho continue a crescer, continue a se expandir pelos projetos que são mantidos aí pela oferta de todos nós batistas. Que Deus os abençoe grandemente e que tenhamos uma excelente campanha de missões estaduais 2023 para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sonda-nos, Senhor, vê se há em nós, em nossos corações. Vem, Senhor, olha para nós e vê. Sonda-nos, Senhor, vê se há em nós, em nossos corações. Vem, Senhor, olha para nós e vê. Vê se há em nós, Senhor, algo que impede a nossa fé, fé que nos permite ver que és fiel, mesmo quando parece impossível. Perdoa-nos, Deus, porque só na alegria somos tão fiéis, e na tribulação te fazemos chorar, nos afastando da tua presença. Perdoa-nos, Deus. Sonda-nos, Senhor, vê se há em nós, em nossos corações. Vem, Senhor, olha para nós e vê. Vê se há em nós, Senhor, algo que impede a nossa fé, fé que nos permite ver que és fiel, mesmo quando parece impossível. Perdoa-nos, Deus, porque só na alegria somos tão fiéis, e na tribulação te fazemos chorar, nos afastando da tua presença. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Deus. Vê se há em nós, Senhor, algo que impede a nossa fé, fé que nos permite ver que és fiel,
Olá, boa noite a todos. Muito obrigado por participarem da abertura da campanha de missões estaduais 2023. Muito obrigado ao pastor Murilo, presidente da iBarril, que mobilizou as igrejas para participarem da abertura da campanha de missões estaduais. Trago um grande e forte abraço das igrejas devidamente filiadas à Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Tenho um apreço, um carinho enorme pela iBarril, pois fui membro e fundador da iBarril. Lembro que nós fizemos a primeira assembleia que organizou a associação no prédio da Igreja Batista em Eldorado do Sul. Nosso presidente naquele momento foi o pastor Sérgio Silva, que era o pastor da Igreja Batista em Eldorado do Sul. Hoje o pastor desta igreja é o pastor Valdir Liposki. Também tenho um carinho muito grande pela segunda Igreja Batista em Guaíba, igreja que fui membro fundador e também onde eu me batizei e fui enviado para o seminário, a igreja que me equipou, que me preparou para o exercício do ministério. Tenho um grande apreço, um grande carinho por esta amada igreja. Tenho uma dívida impagável para com os irmãos dessa igreja por investirem na minha vida. Também um grande abraço à minha mãe, a dona Gladys, que é membro da segunda Igreja Batista em Guaíba. Muito obrigado, pastor Murilo, por mobilizar os pastores, líderes, missionários e promotores de missões para a campanha de missões 2023. Sem o exercício, sem o envolvimento de vocês, não será possível realizarmos uma campanha relevante e expressiva. Deixo um desafio também para a iBarril. No próximo ano, 2024, podemos agendar em uma das igrejas da iBarril a abertura, o culto de abertura da campanha de missões estaduais. Fazemos o culto presencial e temos um grande evento ali promovendo a obra missionária, com a reunião de todas as igrejas na data estabelecida por vocês e no prédio da igreja que vocês também estabelecerem. Escolham já a data, agendem com o irmão Egon para que possamos fazer o ano que vem a abertura da campanha de missões estaduais na sua associação. Eu quero refletir sobre o seguinte tema com vocês: por que investir em missões? Por que investir em missões? E para este tema eu quero convidá-lo para que me acompanhe na leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Ele implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar. Ele se afogou.
Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não lhe permitiu, mas disse: vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém. Que Deus os abençoe com sua boa palavra hoje à noite. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela iniciativa, Deus, da Ibarril em promover a obra missionária, Pai, na sua associação. Que o Senhor abençoe as igrejas que estão participando, Deus. Que a Tua palavra fale ao nosso coração e que a Tua palavra nos encoraje a realizar uma campanha exponencial. Amém e amém, Senhor. Por que investir em missões? Por que homens como William Carey foi para a Índia fazer obra missionária, deixou a Inglaterra em direção à Índia para promover a obra missionária, para fundar escolas, para traduzir a Bíblia para o Bengali, e mesmo após a morte do seu filho e a grande crise financeira que viveu, permaneceu na Índia, plantando igrejas, traduzindo a Bíblia, fundando escolas. Por que homens como Hudson Taylor, auxiliar de medicina, foi para o interior da China, mesmo perdendo a sua filha e a sua esposa, ele permaneceu no campo missionário? Porque um homem como Jim Elliot, o jovem Jim Elliot, sai de sua terra para alcançar os índios no Equador, investiu a sua vida para alcançar aqueles índios e teve a sua jovem vida ceifada pelo seu alvo evangelístico. Por que esses homens, como citei agora, William Carey, Hudson Taylor, Jim Elliot, por que esses homens investiram sua vida na obra missionária, correram todos os riscos, fizeram um grande sacrifício para que a obra missionária acontecesse? Por que investir em missões? Primeiro, a igreja deve ir ao encontro das pessoas. Por que investir em missões? Primeiro, a igreja deve ir ao encontro das pessoas. Versículo 1: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Não foi o gadareno que entrou numa embarcação e foi em direção a Jesus. O gadareno não foi levado por ninguém até Jesus. Jesus foi até o gadareno. Infelizmente, esperamos que as pessoas adentrem os nossos prédios, para que então, uma vez que entrem nos nossos prédios, possamos proclamar o Evangelho para as pessoas. Mas não é o que a Bíblia nos mostra, não é o que esse texto está nos dizendo. O texto está nos dizendo que Jesus, junto com a comunidade apostólica, foi em direção a este homem perdido para anunciar a ele as boas novas de libertação. Nós fazemos ao contrário, ficamos esperando que as pessoas entrem em nossos prédios para que depois as coisas aconteçam. Mas a Bíblia diz que nós devemos ir até as pessoas e anunciar a elas o Evangelho da salvação. Não podemos esperar que as pessoas entrem no prédio da nossa igreja para compartilharmos Jesus. Devemos ir até os campos missionários e anunciar as boas novas da salvação. O grande pregador e um dos maiores evangelistas escreveu o seguinte: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Billy Graham. A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja,
mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Me atrevo a dizer que o missionário e o pastor são as pessoas mais limitadas para o evangelismo, porque o pastor não tem acesso ao chão de fábrica, o pastor e o missionário não têm acesso ao conselho de classe de uma escola, o pastor e o missionário não têm acesso ao estado maior de uma guarnição, de um regimento militar. O missionário e o pastor não têm acesso a uma repartição pública. Mas você, membro da igreja, você que trabalha nesses setores, nesses segmentos, seja numa repartição pública, seja numa empresa privada, seja no chão de fábrica, você tem acesso a essas pessoas e você pode compartilhar de Jesus a essas pessoas. Nós devemos ir até as pessoas, não esperar que as pessoas venham até nós. Por isso que nós investimos em missões, para que a mensagem chegue até as pessoas. Nós devemos ir até as pessoas, ao invés de esperar que as pessoas venham até nós. Por que investir em missões? A igreja deve ir ao encontro das pessoas. Segundo, o valor de uma vida é imensurável. Me acompanhe no versículo 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Observe bem o texto. Um homem. O texto está no singular. O texto não fala de muitos homens ou de uma multidão. O texto fala de um único homem. Por um único homem. Observe bem o texto. Por um único homem, Jesus deixou uma multidão para trás para pregar o evangelho a um único homem. Marcos capítulo 4, versículo 1 antecede esse acontecimento da ida de Jesus até essa localidade para pregar o evangelho. Olha só, Marcos capítulo 4, versículo 1. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele deixou uma multidão de ouvintes desejosos de sua pregação para atravessar o grande lago da Galileia para pregar para uma única pessoa. Qual agência missionária faria tal investimento? Qual pastor deixaria uma grande multidão para falar para uma única pessoa? E foi o que Jesus fez. Ele atravessou o mar revolto da Galileia para chegar até a região dos Gadarenos, para pregar para uma única pessoa. Uma única pessoa. Por que um único homem? Por um único homem, Jesus deixou uma multidão para trás. Por um único homem, Jesus enfrentou uma tempestade. O versículo 37 diz assim: levantou-se um forte vendaval. Marcos capítulo 4, versículo 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. A tempestade quase ceifou a vida dos discípulos. Todos naquele barco colocaram a sua vida em perigo, para que o evangelho chegasse a uma única pessoa. A uma única pessoa. Por um único homem, Jesus deixou uma multidão para trás. Por um único homem, Jesus enfrentou a tempestade. Por um único homem, Jesus enfrentou a hostilidade dos moradores de Gadara. O versículo 17 de Marcos 5 diz assim: então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Jesus foi até o vilarejo de Gadara para fazer o bem, para levar esperança, para fazer algo pela vida de alguém. Ele foi rejeitado, foi banido, foi corrido dali. Jesus foi expulso do vilarejo, mesmo fazendo bem naquele lugar. Por um único homem, Jesus atravessou o mar, enfrentou a tempestade, enfrentou a hostilidade de um povo, para que aquele homem pudesse ser liberto. Pense comigo, ainda que nós vendêssemos todos os bens da nossa igreja, o prédio da nossa igreja, os terrenos da nossa igreja, o prédio, tudo que a nossa convenção possui em bens, nós vendêssemos
e investíssemos tudo no campo missionário, e depois de vender todos os patrimônios das igrejas da nossa convenção, o resultado de todo o investimento missionário fosse que apenas uma pessoa se converteu a Cristo. Me atrevo a dizer que tivemos êxito. Como assim? Você vai perguntar para mim, como assim? Vendemos todo o patrimônio da convenção, vendemos os prédios das igrejas, investimos tudo no campo missionário, alcançamos uma única alma, somente uma alma, e tivemos êxito? Porque o valor de uma vida é imensurável. Imensurável. O valor de uma vida é imensurável. E porque o valor de uma vida é imensurável, Jesus atravessou o mar revolto, enfrentou a hostilidade daquele povo para pregar o Evangelho para uma única pessoa. O valor de uma vida é imensurável. Por isso nós investimos em missões. Por isso nós investimos em missões. Por isso nós investimos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vocês foram comprados por um alto preço. O valor de uma vida vale o sangue de Jesus derramado naquela cruz. É o que torna uma vida imensurável, o valor de uma vida imensurável. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23 diz assim: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Mais uma vez o apóstolo Paulo repete: vocês foram comprados por um alto preço. O que torna valioso uma vida, o que torna imensurável o valor de uma vida, é o sangue de Jesus derramado na cruz. Por isso nós temos que investir na obra missionária. Por que investir em missões? Primeiro, a igreja deve ir ao encontro das pessoas. Jesus foi ao encontro do gadareno, não foi o gadareno que foi até ele. Segundo, o valor de uma vida é imensurável. Jesus enfrentou o revolto mar, deixou uma multidão desejosa de ouvir as suas palavras para trás, enfrentou a hostilidade de um povo para pregar o Evangelho para uma única pessoa. Terceiro, por que investir em missões? Para Jesus não existe causa perdida. Me acompanhe no versículo 4. Por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Quantos de nós já ouvimos ou até mesmo falamos: este homem é uma causa perdida, não há mais o que fazer. Para os moradores de Gadara, esse homem era uma causa perdida. O texto diz, olha só, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Ninguém conseguia dominar esse homem, ninguém conseguia se aproximar desse homem, ninguém conseguia fazer com que esse homem voltasse a si. Então, para os moradores daquele vilarejo, ele era uma causa perdida. Ele era uma causa perdida. Um homem forte e violento. Só que ao ter um encontro com Jesus, ele se tornou um gato manso. Ele se prostrou aos pés de Jesus, sem nenhuma reação, se rendeu totalmente a Jesus. O que eu aprendo é que somente Jesus pode libertar uma pessoa. Nenhuma instituição e nenhum outro nome é capaz de libertar as pessoas da algema dos pecados. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro nome. Não foi um ritual, não foi uma cartilha de libertação, não foi 40 dias ou 7 dias com alguma coisa. O que libertou esse homem foi a pregação do Evangelho. Por isso que nós devemos investir na obra missionária, investir no campo missionário, porque é a pregação do Evangelho que libertará as pessoas do pecado. É a pregação do Evangelho. Foi a pregação do Evangelho que me deu a vida. Foi a pregação do Evangelho que me deixou aqui onde eu estou hoje. Foi a pregação do Evangelho. E eu sou muito grato à igreja que investiu, que pregou o Evangelho para mim e que me investiu também na minha qualificação para o exercício do ministério. Através do plano cooperativo e das ofertas missionárias,
nós investimos na obra para que outras pessoas conheçam a Cristo. Por isso você não pode ficar de fora. A sua igreja não pode deixar de participar do plano cooperativo e também das ofertas missionárias. Porque não existe causa perdida. Para Jesus não existe causa perdida. Para muitos ali, aquele homem não tinha mais o que ser feito com ele. Não tinha mais. Mas foi um único encontro com Jesus. Sem ritual nenhum. Sem a palavra repita comigo, ou agora renegue tal coisa, ou dê 7 passos para trás, 7 passos para frente. Não, foi somente um encontro com Cristo. Somente um encontro com a verdade. E a verdade libertou aquele homem. A pessoa de Jesus colocou ordem na vida daquele homem. Para os moradores de Gadara, ele era uma causa perdida. Para Jesus não existe causa perdida. Não existe causa perdida. Por que investir em missões? Primeiro, a igreja deve ir ao encontro das pessoas perdidas. Jesus foi até Gadara para pregar o evangelho para aquele homem. Não foi aquele homem que foi até Jesus. Semelhantemente, devemos fazer o mesmo, ir até as pessoas. Segundo, o valor de uma vida é imensurável. Jesus pregou o evangelho para uma única pessoa, porque o valor de uma vida é imensurável. Terceiro, para Jesus não existe causa perdida. Para os moradores daquele vilarejo, este homem era uma causa perdida. Um homem violento, insano, desprovido de moralidade, de intelecto, de religião, desprovido de espiritualidade, de tudo. Então era uma causa perdida, mas bastou um encontro com Cristo para a vida desse homem mudar. E quarto, por que investir em missões? É recompensador. Versículo 15. Quando se aproximavam de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Depois de deixar a multidão para trás, depois de enfrentar o furioso mar e uma legião de demônios, eles têm a sua recompensa. Qual foi a recompensa de Jesus e a comunidade apostólica? A vida daquele homem transformado. Aquele homem agora está irreconhecível diante dos moradores daquele vilarejo. Esta é a grande recompensa que nós temos. Ao ver uma pessoa transformada pelo Evangelho, agora servindo a Deus e transmitindo o Evangelho a outras pessoas. A mudança é notável e até mesmo assustadora. O texto diz que o homem está sentado. Lucas capítulo 8, versículo 35, diz que aquele homem andava pelos túmulos e colinas e estava acorrentado pelos pés. E o texto diz que agora ele está sentado, conversando. O texto também fala que o homem está vestido. Em Lucas capítulo 8, versículo 27, diz que ele não usava roupas. Imagine um homem nu andando pelo aquele vilarejo. E agora ele está devidamente vestido, conversando. O homem está em perfeito juízo. Um homem que era violento e incontrolável, agora está em perfeito juízo. Jesus devolve a ele a sanidade. A sanidade. Interessante, olha só o que diz o versículo 19. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus devolve aquele homem para a sua família. Jesus restituiu a família. Quem sabe a família tinha desistido daquele homem. A família, quem sabe a família abriu mão das possibilidades de resgatar aquele homem. Mas quando esse homem teve um encontro com Jesus, ele foi restituído para a família e se tornou o grande pregador daquela região. Jesus diz para ele: vá anunciar o Evangelho. Versículo 20 diz assim: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Todos ficaram admirados. Jesus devolve para a sociedade uma pessoa transformada.
O homem que outrora era mensageiro da morte, agora anuncia a boa palavra de Deus. Por isso nós devemos investir em missões. Há maior recompensa do que essa. De ter pessoas que, à luz da sociedade, não tem mais recuperação. Pessoas que a sociedade já desistiu dela. Mas ao teu encontro com Jesus, a vida dela é transformada. A vida dela é transformada. É isso que deve nos motivar a investir na obra missionária. A recompensa de ver pessoas transformadas pelo Evangelho poderoso de Jesus. Eu quero concluir dizendo: Deus investiu a vida do seu único filho na obra missionária. Deus investiu a vida do seu único filho na obra missionária. Em matéria de investimento missionário, ninguém supera Deus. Por isso, nunca será demais o recurso que nós investiremos na obra missionária. Nunca será pesado e nunca será demais o recurso que investiremos na obra missionária. Quanto investiremos na obra missionária? A pergunta que faço para você agora à noite, para você pastor, para você líder, para você promotor de missões, para você que está assistindo e participando da abertura da campanha de missões, quanto investiremos na obra missionária? Não deixe de participar da obra missionária. Não deixe de participar. Que juntos possamos nos reunir, mobilizar, unir as forças para levantarmos uma oferta relevante e expressiva para o campo missionário. Que juntos possamos receber e compartilhar de Jesus no campo gaúcho. Não fique de fora, invista na obra missionária. Que Deus nos abençoe e uma grande campanha missionária a todos nós. Chegamos no final do nosso culto de hoje. Após a palavra pregada, após os louvores, após os testemunhos, que nós possamos estar motivados a fazer uma grande campanha de missões estaduais esse ano. Que você mobilize a sua igreja para levantar uma grande oferta, para que nós, todos nós, da nossa associação, possamos fazer a nossa parte. Nesse momento eu quero orar por você. Que você possa seguir em frente, cada vez mais. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Amado Deus, obrigado, Pai, pelo culto que tivemos nessa noite, de abertura da nossa campanha de missões nível associação. Que todos nós, Pai, possamos fazer a diferença, Pai, como igreja, e assim contribuir para o avanço da obra missionária no nosso estado. Esteja com cada irmão de nossas igrejas, e que cada irmão, a partir da noite de hoje, possa se motivar a fazer a sua parte, contribuindo, orando, ofertando, se envolvendo na campanha de missões do ano de 2023. Receber e compartilhar Jesus. Que esse seja o desejo do nosso coração. Assim oro em teu nome, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Teu nome é Jesus, tu tens todo o poder, tu faz maravilhas, posso crer. O pouco tu transformas e faz transbordar. É obra de tuas mãos, é milagre. Quem crê nunca mais terá fome. Quem crê nunca mais terá sede, pois sacia a alma. És alimento eterno,
recebemos do Senhor para compartilhar a todos, receber do seu grande amor, compartilhar de sua graça, oferecer sempre o melhor a ti, usar minhas mãos para abençoar. Teu nome é Jesus, tu tens todo o poder.